Oi, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre os gases, mas vamos estudar sobre as misturas gasosas. Vamos relembrar algumas coisas que foram importantes na aula passada para entendermos algumas das outras coisas da aula de hoje. Lembram da hipótese de Avogadro? Ela dizia que volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas. Ou seja, nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume ocupado por N mols de um gás qualquer é igual a N vezes o volume ocupado por um mol desse gás. Então, o volume é diretamente proporcional ao número de mols. E não importa se os gases são diferentes. Então, para gases ideais, não importa a natureza do gás. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume ele é diretamente proporcional ao número de mols totais dos gases. E aí a gente vai relembrar a equação de Clapeyron, porque nós vamos utilizá-la. Essa equação dizia o que para a gente? Que PV, ou seja, pressão vezes volume, é igual a nRT. N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura absoluta, tá? A temperatura na escala Kelvin. Não se esqueçam disso, pelo amor de Deus. Sempre na escala Kelvin. E, de modo geral, as relações que valem para um único tipo de gás que a gente estudou antes, valem também para as misturas gasosas, partindo de qual princípio? De que não ocorra, ou seja, de que não aconteça nenhuma reação química entre os gases que estão presentes na mistura. Por exemplo, olha, no primeiro recipiente, no recipiente 1, a gente só tem O3. No recipiente 2, a gente só tem CO2. No recipiente 3, a gente só tem N2. E no 4, a gente tem uma mistura desses três gases. De modo genérico, para uma mistura gasosa com Na, que indica o número de mols de partículas do gás A, Nb, que é o número de mols de partículas do gás B, e Nc, que é o número de mols de partículas do gás C, a equação de Clapeyron, que é o nosso PV igual a nRT, vai ser escrita como? Da mesma forma que é PV igual a nRT. Só que esse N aí é o número de mols de quem? Só do O3? Só do CO2? Só do N2? De quem é esse número de mols? Não é de um só, é da soma de todos eles, porque é o número de mols totais do sistema. Então, se, por exemplo, a gente tem aí uma mistura com três gases, o número de mols totais vai ser o quê? O número de mols de A, mais o número de mols de B, mais o número de mols de C. Se tivesse mais, se tivesse 4 componentes, 5 componentes, a gente somaria todos os números de mols de cada um dos componentes. E aí a gente vai ver algumas relações básicas que relacionam, né, a cada espécie de gás que compõe a mistura em relação ao todo, em relação a todos os gases da mistura. Então vamos lá ver que relações são essas. A primeira é fração molar. Fração molar, ou fração em quantidade de matéria, que é esse X aí maiúsculo, de um gás A qualquer em uma mistura gasosa, é a relação existente entre a quantidade de matéria desse gás e a quantidade de matéria total dos gases presentes na mistura. Ou seja, a fração molar de um gás vai ser, numa mistura gasosa, vai ser igual ao quê? Ao número de mols do gás dividido pelo número de mols totais. Número de mols total dos gases. Então, por exemplo, na mistura a gente tem três gases. Gases aí fictícios A, B e C. Pode ser qualquer tipo de gás. A, B e C. Então, a gente tem três gases. Então, o número de mol total vai ser igual ao quê? Ao número de mols de A, mais o número de mols de B, mais o número de mols de C. É o número de mols total. E aí, cada um desses gases, A, B e C, vai ter uma fração molar, que vai corresponder ao quê? Ao número de mols dele,
sobre o número de mols total. Então, por exemplo, a fração molar de A é o quê? É o número de mols de A dividido pelo número de mols total. A fração molar de B vai ser o número de mols de B dividido pelo número de mols totais. E a fração molar de C é igual ao número de mols de C dividido pelo número de mols totais, número de mols total do nosso sistema. E aí a gente vai, com essas frações molares, a gente tem uma ideia da proporção que cada gás representa em relação ao todo. Lembrando que a soma das frações molares de todos os componentes tem que dar igual a 1. Vamos fazer um exemplo. Um recipiente de 50 litros contém 8 gramas de gás hélio, que é 4 gramas por mol, a massa molar dele, e 76 gramas de gás hidrogênio, que dá pra gente a massa molar também, que é 2 gramas por mol. A dada temperatura e pressão. Qual a fração em quantidade de matéria, ou seja, a fração molar, de cada gás nesse sistema? Bom, a gente precisa primeiro achar o número de mols de cada gás, porque quer saber a fração molar. E ele não deu pra gente os números de mols. Eles deram pra gente na questão o quê? A massa de cada gás. Então, a gente tem que usar a massa molar, que correlaciona a massa com o número de mols, para transformar essa massa que dá na questão em número de mols de cada um dos gases. Então, vamos fazer primeiro para o gás hélio. 1 mol de gás hélio está para 4 gramas, que é a nossa massa molar. Só que a gente tem 4 gramas? Não, a gente tem 8. Então, 8 gramas está para N mols aí de gás hélio, que é o que a gente quer descobrir. E fazendo essa regra de 3, a gente vê que na mistura tem 2 mols de gás hélio. A mesma coisa, analogamente, a gente vai fazer para o gás hidrogênio, que é o H2. A massa molar do H2 é 2 gramas por mol. Então, 1 mol de H2 tem 2 gramas. Só que a gente tem 2 gramas nessa mistura? Não, a gente tem 76 gramas. Então, 76 gramas está para N mol de H2. Fazendo essa regra de 3, a gente vê que o número de mols de gás hidrogênio é 38 mols. E agora, a gente tem que saber, a gente vai relacionar o número de mols de cada um deles com o número de mols totais do sistema. Então, primeiro calculando o N total aí, vai ser o quê? O número de mols de gás hélio mais o número de mols de gás hidrogênio, que vai ser 2 mais 38. A gente só tem esses dois gases, então o total é a soma dos dois. Então, vai dar 40 mols de gases. E agora a gente calcula a fração molar de cada um deles. Então, a fração molar do gás hélio vai ser o quê? O número de mols do gás hélio, que é 2, dividido pelo número de mols totais. O número de mols total do nosso sistema, que é 40. Então, a fração molar do gás hélio é 0,05. A gente vai fazer a mesma coisa com os dados do hidrogênio para saber a fração molar do hidrogênio, do gás hidrogênio. Então, a fração molar do gás hidrogênio, que é o H2, vai ser o quê? 38, que é o número de mols de H2, dividido por 40, que é o número de mols totais do nosso sistema. E essa divisão dá 0,95. A gente pode fazer de outra forma, ou para conferir, ou só para fazer mesmo de outra forma, se vocês acharem mais rápido. Eu gosto de fazer para conferir. Como nós só temos 2 gases no nosso sistema, se a gente acha de um, a gente pode automaticamente achar do outro. Como? Lembra que eu falei que a soma das frações molares de todos os componentes é igual a 1? Então, se a gente sabe que a fração molar do gás hélio é 0,05, a do outro gás vai ser o quê? 1 menos 0,05, que é igual a 0,95. Uma outra relação que a gente estuda é a pressão parcial. E aí vem a lei das pressões parciais, ou lei de Dalton, que diz pra gente que a pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais dos gases que compõem a mistura. Ou seja, a pressão total do nosso sistema vai ser igual à soma da pressão de todos os gases. Então, vai ser igual à pressão do gás A, mais a pressão do gás B, mais a pressão do gás C.
E assim por diante, se a gente tiver 4 componentes, a soma das pressões de cada um desses componentes. E assim vai. E também, a pressão de um gás é igual, por exemplo, a pressão de A, né? Vai ser igual ao quê? A fração molar do gás vezes a pressão total. Então, por exemplo, a pressão do gás A vai ser igual ao quê? A fração molar de A vezes a pressão total. A mesma coisa para B. Pressão de B vai ser o quê? Fração molar de B vezes a pressão total. A pressão de C vai ser o quê? A pressão de C vai ser igual a fração molar de C vezes a pressão total. Vamos fazer um exemplo. Vou deixar as duas fórmulas aqui do nosso lado para a gente ir acostumando com elas. Esse exemplo diz assim: uma criança com severa infecção nos brônquios apresenta problemas respiratórios e o médico administra Heliox, uma mistura de oxigênio e hélio com 90% em massa de O2, que é o gás oxigênio. Se a pressão atmosférica é igual a 1 atm, calcule a pressão parcial do oxigênio que foi administrada à criança. Dá pra gente a massa molar, né, do hélio e do oxigênio. Lembrando que dá na questão de um oxigênio, tá? Quando a gente for calcular, lembrem que a gente está calculando para o O2. Então, não esqueçam de multiplicar aí o 16 por 2 para achar a massa molar do O2. Porque a gente não tem O, a gente tem O2 na questão. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que achar o número de mols de cada gás. Porque a porcentagem que dá na questão não é a porcentagem do número de mols. É a porcentagem em massa. E cada um desses gases vai ter massa diferente. Então, se 90, a gente só tem dois gases, que é O2 e hélio. Se 90% é O2, então o que sobra aí é 10% de hélio. Então, vamos pegar uma base de cálculo de 100 gramas da mistura. O que vai importar mesmo no final vai ser a relação entre o número de mols. Então, vou escolher 100 gramas para ser mais fácil. Então, vamos lá. Se a gente tem 90% de O2, numa mistura de 100 gramas, seria o quê? 90 gramas em 100 gramas de mistura. Então, 1 mol de O2 tem 32 gramas. Por quê? Massa molar do O2, 2 vezes 16. Só que a gente tem 32 gramas? Não, a gente tem 90 gramas, né? Que seria 90% aí de uma mistura de 100 gramas. Então, 90 gramas estaria para N, que é o número de mols de oxigênio. E fazendo essa regra de 3, a gente vê que o número de mols de oxigênio seria 2,81. A mesma coisa a gente vai fazer para o hélio. Então, considerando aí 10% de 100 gramas, a gente teria 10 gramas de gás hélio. Então, 1 mol de hélio tem 4 gramas, que é a massa molar do gás hélio. Só que a gente teria 4 gramas? Não, a gente teria 10 gramas. Então, 10 gramas está para N mol de gás hélio. E a gente fazendo essa regra de 3, a gente vê que o número de mols do gás hélio é igual a 2,5. Então, a gente tem que saber, olha, olhando na fórmula, a gente precisa, para saber a pressão parcial de um gás, a gente precisa saber a fração molar do gás e a pressão total. A pressão total ele dá na questão, que é 1 atm. E a gente está descobrindo agora, era para ter falado isso antes, mas a gente está descobrindo agora o quê? A fração molar para poder descobrir a pressão do oxigênio. Então, primeiro a gente tem que descobrir a fração molar do oxigênio. Por isso que a gente está descobrindo o número de mols dos dois gases para saber o quê? O número de mols totais, que é a soma dos dois. Para depois de descobrir o número de mols totais, a gente saber a fração molar do oxigênio, porque a fração molar do oxigênio vai ser o quê? O número de mols de oxigênio dividido pelo número de mols totais. E aí a gente vê que a fração molar do oxigênio é igual a 0,53. Agora ficou mais fácil. A pressão parcial do oxigênio vai ser igual ao quê? Então, a pressão de O2 vai ser a fração molar de O2 vezes a pressão total. A pressão total que dá na questão é 1 atm. Então, a pressão do O2 vai ser 0,53 vezes 1 atm. Então, a pressão do O2 vai ser igual a 0,53, que é a nossa alternativa letra A. Vale ressaltar uma coisa, caso
vocês me perguntem depois, ou tenha passado na cabeça de vocês ou não, olhem a fórmula que está da fração molar aqui do nosso lado. Tá vendo que é número de mols de gás dividido pelo número de mols total? Então, fica mol no numerador dividido por mol no denominador. Então, a fração molar não tem unidade, porque corta a unidade de cima com a unidade de baixo. Então, por isso, quando a gente multiplica 0,53 vezes 1 atm, o resultado da pressão do O2 sai em atm, porque dependeu da unidade da pressão total que deu na questão. Uma outra relação que a gente estuda é o volume parcial. E aí vem a lei dos volumes parciais, que diz pra gente que o volume total de uma mistura gasosa é igual à soma dos volumes parciais dos gases que a compõem. Olha, faz sentido. O volume total vai ser igual ao quê? Ao volume de A, mais o volume de B, mais o volume de C. E assim por diante. Se tiverem 4, 5 componentes de gases, a gente vai somar o volume de cada gás. E o volume de cada gás vai ser igual à fração molar do gás vezes o volume total. Então, por exemplo, supondo que a gente tenha aí uma mistura com A, B e C. O volume de A vai ser igual a quê? A fração molar de A vezes o volume total. O volume de B vai ser igual à fração molar de B vezes o volume total. A mesma coisa para C. O volume de C vai ser igual à fração de C vezes, a fração molar, né, de C vezes o volume total. E assim por diante, né? Nesse caso, a gente está considerando aí, por exemplo, uma mistura com A, B e C. Se tivesse outros componentes, a gente poderia continuar fazendo esse mesmo raciocínio. Então, vamos fazer um exemplo. Na câmara de explosão de um motor, uma mistura gasosa de 2,2,4 trimetilpentano e ar na proporção, respectivamente, de 4 volumes, ou seja, 4 volumes do composto orgânico para 273 volumes de ar, é submetida a uma pressão de 28 atm, antes de reagir sobre a ação da faísca. Calcule a pressão parcial do oxigênio na mistura. E está mandando a gente considerar que o ar atmosférico contém 20% em quantidade de matéria, então em número de mol, de oxigênio. Então, primeiro, a gente tem que descobrir o volume de oxigênio, porque ele quer saber a pressão parcial do oxigênio. Então, primeiro a gente tem que saber aí, né, o volume de oxigênio. Porque o volume que dá pra gente na questão, vocês têm que ficar atentos. Deu pra gente o volume do composto orgânico e o volume de ar. O ar não tem só oxigênio. E ele quer na questão a pressão parcial do oxigênio. Então, primeiro de tudo, qual o volume de oxigênio? 20% do volume do ar atmosférico. Porque ele tá dando pra gente 20% em quantidade de matéria, que é em mols. Então, a gente já pode falar aí que 20%, 20%, né, dividindo, 20 sobre 100, que é 20%, seria a nossa fração aí, né, de O2. Então, a gente tem que o volume de O2 vai ser o quê? 0,20, que é 20 sobre 100, vezes o volume do ar atmosférico que dá na questão, que é o quê? 276. Então, a gente tem, multiplicando isso daí, que o volume de oxigênio é igual a 55,2 volumes. E agora, que tá, o volume total da mistura não de ar, é da mistura de ar mais o composto lá orgânico, 2,2,4-trimetilpentano. Qual é o volume total da nossa mistura? Porque ele quer a pressão parcial do oxigênio na mistura, não é a pressão parcial do oxigênio no ar atmosférico, entende? Então, a gente tem que saber o volume total da mistura. Então, o volume total da mistura vai ser a soma dos volumes dos dois componentes, que é o composto orgânico e o ar. Então, vai ser 4 mais 276 volumes. Então, o volume total da mistura é 280 volumes. E agora, a gente vai achar
olhando a relação, né, que o volume de oxigênio vai ser a fração molar de oxigênio vezes o volume total, a gente vai achar a fração molar do O2. Aí, um segundo, né? Vamos parar para pensar. Ah, mas eu não falei que a fração molar do oxigênio era 20%? Por que a gente fez esse cálculo todo? Porque a fração molar do oxigênio é 20% no ar atmosférico, não na mistura. A nossa mistura tem um composto orgânico e ar atmosférico. E ele quer saber a pressão parcial do oxigênio na mistura. Então, primeiro, a gente tem que achar a fração molar do oxigênio na mistura. Então, vamos lá. O volume de oxigênio que a gente tem aí, descontando, né, a porcentagem em relação ao ar, a gente tem, que a gente acabou de achar, 55,2. Vai ser igual a fração molar do oxigênio, que é o que a gente quer descobrir, na mistura, não no ar atmosférico, tá? Fiquem bastante atentos nisso. Vezes o volume total da mistura, que é 280. Então, a fração molar do O2 na mistura é igual a 55,2 dividido por 280, que é igual a 0,197. E aí, a gente pode calcular a pressão parcial do oxigênio na mistura, que vai ser a fração do O2 na mistura vezes a pressão total. A pressão total é qual? 28 atm que dá na questão. Então, a pressão do O2 na nossa mistura vai ser o quê? 0,197, né, aproximadamente, vezes 28. Então, a pressão do O2 é igual a 5,52 atm. Essa é a pressão do O2, aonde? Na nossa mistura. Precisamos entender, o resultado é esse, acabou a questão. Mas, recapitulando, a gente precisa entender que a nossa mistura tem um composto orgânico e ar. Esse ar não é totalmente oxigênio, esse ar só é 20% oxigênio, em quantidade de matéria, ou seja, em relação ao número de mols. Então, a gente tem que achar o volume de oxigênio real que tem nessa mistura, usando a porcentagem vezes o volume total do ar. A gente achou o volume de oxigênio, aí a gente vai achar a fração molar do oxigênio na mistura. Para isso, a gente precisa do volume total da mistura, que vai ser o quê? A soma dos dois volumes. 4 volumes mais 276 volumes. E aí, depois disso, a gente acha a fração molar do O2 na mistura e vai para a formulazinha que fala que a pressão parcial do O2 é igual à fração molar do O2 na mistura vezes a pressão total. E como é dada a pressão total, que é 28 atm, a gente descobre a pressão parcial do O2 na mistura. Então, essa questão é isso. Outra relação é a chamada massa molar aparente. Quando temos uma mistura de gases, a gente pode afirmar duas coisas. A massa total da mistura é igual à soma das massas de cada gás que a compõe. E a outra é que a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols total da mistura, é igual ao quê? A soma da quantidade de matéria de cada gás que a compõe. Então, isso a gente já viu, né? O N total é igual ao quê? A soma do número de mols de cada componente. A massa total também vai ser o quê? A soma das massas. Se a gente tem A, B e C, a massa total vai ser a massa de A, mais a massa de B, mais a massa de C. E o número total de mols vai ser o quê? O número total de mols vai ser o número de mols de A, mais o número de mols de B, mais o número de mols de C. E assim por diante. Então, a gente pode calcular a massa molar aparente, que vai ser o quê? A massa total da nossa mistura gasosa, dividido pelo número de mols total. Essa vai ser a nossa massa molar aparente, que indica a massa de 1 mol de partícula da mistura. Lembra que a massa molar de um composto indicava, né, a massa de 1 mol daquele composto? A massa molar aparente de uma mistura gasosa vai indicar o quê? A massa de 1 mol daquela mistura. Vamos pensar assim, talvez ajude a entender. E a gente também pode calcular a massa molar aparente por outra forma.
A gente também pode calcular a massa molar aparente pela soma das massas molares de cada gás, multiplicada pela sua respectiva fração molar. Como assim? A massa molar aparente pode ser achada como o produto, né? A soma do produto aí, ó, da massa molar de A, que é o gás A, vezes a fração molar do gás A, mais a massa molar do gás B, vezes a fração molar do gás B, mais a massa molar de C, vezes a fração molar de C, e assim por diante, dependendo da quantidade de tipos de gases aí que a gente tiver, né? Nesse caso, A, B, C, a gente tem 3 gases, gás A, gás B, gás C, de uma forma genérica. Se fossem 4 componentes gasosos, né? Se a gente tivesse aí mais disso daí que está na fórmula, a gente continuaria somando, né? Mais a massa molar daquele composto vezes a fração molar daquele composto e assim por diante. E aí a gente estuda a densidade aparente. Quando temos uma mistura gasosa, podemos calcular a sua densidade aparente por meio da equação de Clapeyron, que é o nosso PV igual a nRT. P vezes V é igual a nRT. E N é igual a massa sobre a massa molar. Uma relaçãozinha que a gente pode deduzir, mas que também a gente já viu numa aula lá atrás, uma aula passada. Mas não é difícil de lembrar, porque massa molar é o quê? Não é massa sobre o número de mols, por exemplo, quando a gente fala aí que a massa molar do H2 é 2 gramas por mol. Não é massa sobre mol? Então, se a gente isolar N, que é o número de mols, a gente acha essa formulazinha aí, que N é igual a massa sobre massa molar. E aí, substituindo N é igual a massa sobre a massa molar, nesse PV igual a nRT, a gente tem o quê? Que P vezes V é igual a massa vezes RT dividido pela massa molar. Isolando a pressão, ou seja, passando o volume para o outro lado, fica o quê? Massa vezes RT dividido por volume vezes a massa molar. E lembrando que massa sobre volume é o que a gente chama de densidade, a gente substitui aí, né? Então, pressão vai ser igual a densidade vezes RT dividido pela massa molar, que é esse M grande. Então, isolando a densidade, para a gente achar a fórmula da densidade, nesse caso, né, densidade do gás, vai ser o quê? A pressão vezes a massa molar do gás dividido por RT. Só que para uma mistura de gases, a gente vai ter uma densidade aparente, uma densidade da mistura. Então, vai ser a pressão, né, a pressão da mistura, vezes a massa molar aparente, que foi o que a gente acabou de ver agora há pouco, dividido por R vezes T. Essa vai ser a nossa relação da densidade aparente para misturas gasosas. Isso explica pra gente porque, olha, se a gente densidade aparente é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, se a gente diminuir a temperatura, a gente aumenta a densidade. Isso explica pra gente por que o ar quente ele sobe e o ar frio ele desce. Porque o ar frio, ó, menor temperatura, maior densidade. Então, o mais denso fica embaixo e o menos denso é em cima. Então, maior temperatura, menor densidade. Então, mais quente, menos denso, o ar quente sobe. Vamos fazer um exemplo aí de massa molar aparente e densidade aparente. Considere o ar seco e não poluído constituído de 21% de oxigênio, que é o O2, da massa molar do O2 já pra gente, 32 gramas por mol, 78% de nitrogênio, que é o N2, né, gás nitrogênio, 28 gramas por mol, e 1% de argônio, que o símbolo é AR. Não confunda esse AR aí, né, de argônio com ar de ar atmosférico, tá, gente? Dá pra gente a massa molar do argônio, que é 40 gramas por mol. E essas porcentagens são porcentagens em volume.
Calcule a massa molar aparente do ar atmosférico nessas condições e, em seguida, calcule sua densidade aparente nas CNTPs, que dá pra gente sendo como 1 atm e 273 Kelvin. Primeiro a gente tem que achar a fração molar de cada um desses gases. Então, vamos lá. Lembram que volume e número de mols são grandezas diretamente proporcionais? E que pela hipótese de Avogadro não vai importar a natureza do gás. O volume vai ser, no caso, proporcional ao número de mols total. Então, nesse caso, como a porcentagem ela já é em termos do volume, a gente pode achar a fração molar dos gases. Então, a fração molar do O2 vai ser o quê? 21% da mistura, porque 21% do volume vai ser O2. Então, 21% vai ser O2 que ocupa. Então, 21% 21 sobre 100, que é 0,21. A mesma coisa para o nitrogênio, para o gás nitrogênio. A fração molar do gás nitrogênio é 78%, então 78 sobre 100, que é 0,78. E a fração molar do argônio vai ser 1%, que vai ser o quê? 1 sobre 100, que é 0,01. E agora, como que a gente calcula a massa molar aparente do ar atmosférico? Multiplicando a massa molar de cada gás vezes a fração molar de cada gás que está presente no ar atmosférico e somando tudo. Então, a massa molar aparente nesse caso vai ser o quê? A massa molar do O2 vezes a fração molar do O2, mais a massa molar do N2 vezes a fração molar do N2, mais a massa molar do argônio vezes a fração molar do argônio. Então, a massa molar aparente vai ser 32 vezes 0,1, que vai ser a contribuição, né, do oxigênio, mais 28 vezes 0,78, que vai ser aí a parte do nitrogênio, do N2, mais 40 vezes 0,01, que vai ser a parte do argônio. Essa fração molar do argônio, esse A aí não é minúsculo não, tá, gente? É maiúsculo, é AR de argônio, não de ar atmosférico. Quando vocês copiarem, copia esse último ARzinho aí com A maiúsculo. Então, resolvendo essa conta, a gente vê que a massa molar aparente da nossa mistura, que é o ar atmosférico, né, é 28,96 gramas por mol. E agora que a gente tem o valor da massa aparente, a gente pode calcular a densidade aparente pela fórmula da densidade aparente, que diz que a densidade aparente é igual à pressão vezes a massa aparente dividido por RT. A pressão que dá é 1 atm, a temperatura em Kelvin é 273, o R a gente pode usar aí, né? Como a pressão está em atm, a gente pode usar o R igual a 0,082, só prestando atenção, né, na unidade aí de volume. Então, a densidade aparente, né, vai ser o quê? A pressão 1 vezes a massa molar que a gente achou aparente, que é 28,96, dividido por 0,082 vezes 273. Isso dá 1,29. Densidade não é massa sobre volume? Então, a unidade vai ser grama por... Qual unidade de volume aí? Litro. Por quê? Porque olhando o volume está em litro. Então, essa densidade aparente que a gente achou vai ser em grama por litro. E por que grama? Porque a massa, né? Se você olhar a massa molar aparente, ela está em grama por mol. Se a gente substituir todas as unidades, a gente vai ver que vai sobrar aí o grama e o litro. Então, a unidade da densidade aparente vai ser aí, nesse caso, grama por litro. E aí, uma outra coisa que a gente estuda são as umidades absoluta e relativa. Quando a gente mede a quantidade de vapor de água no ar atmosférico, a gente pode medir de duas formas. A umidade absoluta, que é a quantidade de vapor de água presente em determinado volume de ar a uma determinada temperatura. Geralmente, aí, essa umidade é
é escrita em gramas de água por metro cúbico de ar, ou em umidade relativa, que é esse UR, que é o quociente entre a quantidade de vapor de água que realmente tem no ar e a quantidade de vapor de água necessária para saturar o mesmo volume, ou seja, a quantidade máxima. Então, a unidade relativa seria o quê? A pressão de vapor da água que está no local a uma determinada temperatura, ou seja, x graus Celsius, né? Dividido aí, no caso é só a pressão, tá? Não tem que multiplicar para a temperatura, não é nada disso não. Essa temperatura que está aí na fórmula é indicando a pressão. Por exemplo, a pressão do vapor de água em 30 graus Celsius, em 70, porque vai mudando de acordo com a temperatura. Então, vai ser, a umidade relativa vai ser a pressão de vapor da água naquele local, naquela temperatura, dividida pela pressão máxima de vapor que poderia ter nessa temperatura. Então, a pressão máxima de vapor da água é a maior pressão que o vapor de água exerce em uma determinada temperatura. Então, por exemplo, qual é a pressão parcial do vapor de água em um local onde a umidade relativa é 25% e a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius, sabendo que a pressão máxima de vapor na água nessa temperatura é igual a 31,8 milímetros de mercúrio. Então, olha só, usando a fórmula que a gente acabou de ver, a gente quer saber o quê? A pressão de vapor nessas condições. Então, a gente pode isolar ela, né, nessa fórmula, que vai ser, então, a pressão de vapor da água no local vai ser igual à umidade relativa vezes a pressão máxima de vapor da água nessa temperatura. Então, a pressão de vapor vai ser igual ao quê? A umidade relativa é 25%, então 25 sobre 100, que é 0,25, né? Vezes a pressão máxima que poderia ter, que é o quê? Que dá na questão 31,8 milímetros de mercúrio. Então, a pressão de vapor da água, né, nesse local aí, seria 7,95 milímetros de mercúrio. Saiu em milímetros de mercúrio por quê? Porque a pressão aí que dava, né, estava em unidades de milímetros de mercúrio. Já que a umidade relativa, por ser uma razão entre a mesma unidade, não vai ter unidade resultante. Então, nesse caso aí, por curiosidade, né, o ar está muito seco. O valor de umidade relativa do ar é entre 50% e 60%, é o mais adequado para a maioria das pessoas. E ficou um espaço aí entre maioria, mas é maioria. E aí agora, para a gente terminar o tópico da aula de hoje, a gente vai ver a diferença entre difusão e efusão dos gases. Difusão é um movimento espontâneo das partículas de um gás de se espalharem uniformemente em meio às partículas de outro gás, ou então de atravessarem uma parede porosa. E efusão é um movimento espontâneo de escape das partículas de um gás contido num recipiente por um pequeno orifício, por uma pequena saída para o ambiente externo de pressão mais baixa. Por exemplo, nessa nossa primeira figura, a gente tem aí a difusão do gás que estava dentro da bexiga, né? Quando essa bexiga, tem uma bexiga com ar dentro de um recipiente. Quando a bexiga estoura, o ar que está dentro da bexiga se espalha dentro do recipiente. Então, isso é o que a gente chama de difusão. E aí, quando esse gás ele passa pela pequena abertura do recipiente e vai para o meio externo, a gente chama isso de efusão. E quanto menor for a massa molar do gás, maior vai ser a velocidade de difusão e efusão. Então, vamos aí para o nosso exemplo. Vou deixar essa relaçãozinha que a gente acabou de falar aqui do nosso lado para a gente lembrar. Olha, o nosso exemplo diz assim: os gases do estômago responsáveis pelo arroto apresentam composição semelhante à do ar que respiramos,
ou seja, tem nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e dióxido de carbono. Os gases intestinais, produzidos no intestino grosso pela decomposição dos alimentos, nos gases intestinais encontra-se também o gás metano, que é o CH4. Considerando cada gás individualmente, qual seria a ordem esperada de liberação deles para o ambiente em termos de suas velocidades médias de difusão no ar? Então aí, essa questão basicamente pede para a gente lembrar que quanto menor for a massa molar do gás, maior vai ser a velocidade de difusão, mais rápido ele vai difundir. Então, para a gente saber a ordem de liberação, ou seja, quem é liberado primeiro, quem tem maior velocidade, a gente precisa calcular as massas molares. Então, aí relembrando como é que calcula as massas molares, os compostos, a gente pode calcular, para o N2, que vai ser 14 vezes 2, 28 gramas por mol. Do O2 vai ser 16 vezes 2, que é 32 gramas por mol. Do hidrogênio, que é o H2, massa molar vai ser 1 vezes 2, 2 gramas por mol. Do CO2, que é o dióxido de carbono, a massa molar vai ser o quê? 12, que é o do carbono, mais 16 vezes 2, aí, que é a parte do oxigênio, que é 44 gramas por mol. E o CH4, que foram todos os gases que deu na questão. E a massa molar vai ser o quê? Carbono 12 mais 1 vezes 4, porque cada hidrogênio é 1 e temos 4 hidrogênios. Então, 16 gramas por mol. Então, a ordem esperada vai ser o quê? O primeiro a sair vai ser, o primeiro a difundir, vai ser o que tem maior velocidade. Então, maior velocidade é aquele que tem menor massa molar. Então, a gente vai fazendo essa relação assim, em ordem crescente de massa molar. Porque quanto menor a massa molar, maior a velocidade. Então, primeiro sai quem? O hidrogênio, o gás hidrogênio. Depois sai o gás metano, que é o CH4. Depois sai o gás nitrogênio, que é o N2. Depois sai o gás oxigênio, que é o O2. Depois sai o gás que é o dióxido de carbono, que é o CO2. Por que o CO2 sai por último? Porque ele é o que tem dentre os gases aí a menor velocidade, porque ele tem a maior massa molar. Bom, por hoje é só, a gente fica por aqui. Tem bastante conceito novo aí, para vocês estudarem, aprenderem e treinarem com os exercícios. E qualquer dúvida, vocês podem me falar. Até a próxima, pessoal!